Um capítulo sombrio, a ascensão e queda do nazismo. O século XX testemunhou a ascensão e queda de um dos regimes mais brutais da história, a Alemanha nazista. Este período sombrio começou com a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933, quando ele prometeu restaurar a glória da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Como uma serpente venenosa, o nazismo infiltrou-se no coração da Europa, deixando para trás um rastro de destruição e sofrimento inimagináveis. As cidades europeias foram devastadas por bombardeios incessantes e milhões de pessoas foram perseguidas e assassinadas em campos de concentração. Sua ideologia, enraizada no ódio e na supremacia racial, mergulhou o mundo em uma guerra que ceifou milhões de vidas e marcou para sempre a psique humana. A propaganda nazista promovia a ideia de uma raça ariana superior, incitando o ódio contra judeus, ciganos e muitos outros grupos. No entanto, o regime nazista, apesar de seus triunfos iniciais e reino de terror, acabou por ruir sob o peso de sua própria maldade e da força combinada das forças aliadas. As forças aliadas, unidas em sua determinação de derrotar o mal, libertaram os campos de concentração e destruíram os símbolos do nazismo. A ascensão do nazismo serve como um lembrete arrepiante dos perigos do extremismo desenfreado, do oportunismo político e da manipulação do medo e do ressentimento. É um capítulo da história que nos ensina a importância de permanecer vigilantes contra as forças que buscam dividir e destruir, e a necessidade de promover a paz, a justiça e a igualdade para todos. De movimento marginalizado à força dominante, a gênese do nazismo. O nazismo, que mais tarde se tornaria uma das forças mais destrutivas da história, começou como um movimento marginalizado. O nazismo não surgiu do vácuo. Ele emergiu de um contexto específico e turbulento. Ele surgiu do terreno fértil da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial, uma nação às voltas com a derrota, a turbulência econômica e a instabilidade política. A Alemanha estava em ruínas, tanto física quanto moralmente, e a população estava desesperada por uma solução. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras penalidades à Alemanha, incluindo perdas territoriais, pagamentos de reparações debilitantes e limitações ao seu exército. Essas condições severas não só enfraqueceram a economia alemã, mas também feriram profundamente o orgulho nacional. Isso alimentou um sentimento de humilhação e ressentimento nacional, que Hitler e os nazistas exploraram habilmente em seu benefício. Eles prometeram restaurar a glória da Alemanha e reverter as injustiças do Tratado de Versalhes. As sementes do nazismo foram semeadas no rescaldo da guerra, criando raízes nas mentes daqueles que se sentiram traídos e humilhados pela derrota da Alemanha. A propaganda nazista foi eficaz em canalizar esse ressentimento, transformando-o em um movimento poderoso e perigoso. Assim, o nazismo cresceu, alimentado pela desesperança e pelo desejo de vingança, até se tornar uma força dominante na política alemã. A ascensão de Hitler, um mestre da manipulação e da propaganda. A ascensão de Adolf Hitler ao poder foi um testemunho de sua astúcia, crueldade e maestria em propaganda. Ele entendia o poder do espetáculo, da emoção e da repetição, usando essas ferramentas para manipular o povo alemão e silenciar seus oponentes. Os discursos de Hitler, proferidos com entusiasmo teatral e repletos de fervor nacionalista, ressoaram em um público faminto por um líder forte que prometesse restaurar a Alemanha ao seu devido lugar no mundo. Os nazistas eram mestres da propaganda, usando jornais, rádio e cinema para espalhar sua mensagem de ódio e renovação nacional. A infame SS, terror, genocídio e o regime nazista. No centro do reino de terror do regime nazista estava a Schutzstaffel, mais conhecida como SS. Esta organização paramilitar de elite, originalmente formada como guarda-costas pessoal de Hitler,
evoluiu para um poderoso instrumento de controle estatal, responsável por realizar alguns dos crimes mais hediondos do regime. A SS, sob a liderança implacável de Heinrich Himmler, tornou-se sinônimo de terror, brutalidade e genocídio. A SS era organizada em vários ramos, cada um com suas próprias funções especializadas. Seção 5. O Reich em colapso. Derrotas militares e conflitos internos. O regime nazista, apesar de seus primeiros triunfos e aura de invencibilidade, foi construído sobre alicerces instáveis. Sua ideologia, baseada no ódio racial e na conquista militar, era em última análise insustentável. Com o desenrolar da guerra, a maré começou a virar contra a Alemanha, expondo as rachaduras na fachada nazista e levando ao seu eventual colapso. Os sucessos militares iniciais da Alemanha na Segunda Guerra Mundial foram impulsionados por suas táticas de Blitzkrieg, uma combinação de surpresa, velocidade e força esmagadora. Seção 6. A queda. A morte de Hitler e o colapso da Alemanha nazista. Os últimos dias do regime nazista foram marcados pelo caos, desespero e pela constatação da derrota inevitável. À medida que as forças aliadas se aproximavam de Berlim pelo leste e oeste, a liderança nazista recuou para bunkers subterrâneos, agarrando-se à esperança delirante de uma vitória de última hora. No entanto, a escrita estava na parede e o fim estava próximo. Em 30 de abril de 1945, com as tropas soviéticas a poucos quarteirões de seu bunker, Adolf Hitler cometeu suicídio, pondo fim ao seu reino de terror. Seção 7. Justiça e suas consequências. Os julgamentos de Nuremberg e a ordem mundial redefinida. Após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional lutou com a questão de como responsabilizar os autores dos crimes nazistas por suas ações. A guerra havia deixado um rastro de destruição e sofrimento, e a necessidade de justiça era imperativa para a reconstrução de uma ordem mundial mais justa e pacífica. Os julgamentos de Nuremberg, realizados na cidade alemã de Nuremberg de 1945 a 1949, marcaram um momento decisivo no direito internacional e estabeleceram um precedente para responsabilizar indivíduos por crimes contra a humanidade. Estes julgamentos foram os primeiros de seu tipo, onde líderes de um regime derrotado foram levados a julgamento por suas ações durante a guerra. Os julgamentos de Nuremberg, conduzidos por um tribunal militar internacional composto por juízes das potências aliadas, processaram 22 oficiais nazistas de alto escalão por crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Estes julgamentos não apenas puniram os culpados, mas também enviaram uma mensagem clara ao mundo de que tais atrocidades não seriam toleradas. Eles ajudaram a moldar o futuro do direito internacional e estabeleceram princípios que ainda são relevantes hoje. Seção 8. Cicatrizes do passado. Lições para o futuro. O legado duradouro do nazismo. O legado do nazismo continua a lançar uma longa sombra sobre o mundo. Os horrores do Holocausto, um lembrete gritante dos perigos do ódio e da intolerância desenfreados, servem como um aviso para as gerações futuras. O extermínio sistemático de judeus e outras minorias pelo regime nazista permanece como um dos crimes mais horríveis da história humana, um testemunho das profundezas da depravação a que a ideologia pode levar. A ascensão e queda da Alemanha nazista oferecem lições valiosas para os dias atuais.